Hoje o texto que nós vamos ler é praticamente uma sequência da semana passada. Está no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 45. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, 41 ao 45, que diz assim: Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. E não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Bom, começamos contextualizando isso aqui, um pouco da sequência. Quem lembra, a semana passada, nós falamos sobre a Elias e a viúva que o sustentou. Então, falamos da seca que havia ocorrido, que ele tinha orado para não chover, e de repente, e a chuva não veio, e sobreveio grande crise, grande seca sobre Israel, sobre toda aquela região, né? Então, aqui ainda continua, né? No reinado de Acabe, aquele que é casado com Jezabel, né? E Elias, quando orou para não chover, ele também disse que a chuva só voltaria quando ele orasse para chover. Tava bem com Deus ele, né? Eu vou orar para não chover, e quando eu orar, só vai chover quando eu orar de novo para chover. Elias e os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos. Muitos deles foram mortos, foram martirizados, foram sacrificados, foram assassinados por Jezabel. Estavam já no 3º ano de uma seca terrível, sem chuva. Aqui a gente fica 3, 4 meses, já sofre, lá não, os rios tinham secado, as plantas tinham secado, tudo seco, um cenário desanimador, seca, fome, os animais morrendo, pó para todo lado, não tinha umidade, o ar estava ruim, com certeza doenças respiratórias, toda aquela situação, né? E aí até Deus chamou Elias e falou: Elias, acho que é a hora de nós parar com isso. É a hora de chover, né? E isso está no começo do capítulo, não está no texto que eu li, né? E então Elias decidiu se apresentar a Acabe, né? Porque ele estava fugido, se vocês lembram, ele estava fugindo de Acabe, e ele se encontrou com um outro servo de Deus chamado Obadias, e Obadias dizia para ele, falou: como é que eu vou chegar para o rei e dizer? Ele falou: vai lá e diga para o rei que você me encontrou. Ele falou: eu não vou dizer, como é que eu vou lá, vou te entregar, vai vir te matar. Mas Elias convenceu ele a ir lá dizer para o rei. Ele foi lá e disse que Elias estava. Elias foi até ele, né? E foi com autoridade, com coragem, não teve medo nem de revelar os pecados do Acabe. Chegou lá e falou: olha, Acabe falou para ele: você é perturbador, eis você que é o perturbador de Israel. Ele falou: não, é você que está estragando tudo, porque você está servindo outros deuses, você é tão pervertido, vocês quebraram todos os princípios, então o culpado de tudo isso é você, né? E aí ele desafiou e derrotou os profetas de Baal e também os profetas de Azerá, que comiam na mesa de Jezabel, né? Que eram 850 profetas, tinha profeta para dedéu lá, né?
450 de Baal, mais 400 de Azerá. E Elias foi lá e tem toda aquela narrativa de que eles oraram, os profetas de Baal se cortavam, se machucavam, e nada acontecia. Mas ele fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto quando Elias orou e preparou, né? Não é o nosso tema hoje. Aí ele foi orar pela chuva. E aí tem uma situação muito interessante. Ele orou 6 vezes e deu errado. Elias, que tinha dito, eu vou orar e vai chover, né? E daí falou, só vai chover quando eu orar e vai parar a chuva, e só vai chover quando eu orar de novo. E aí agora, por 6 vezes, ele mandou o servo dizer, vai lá, dá uma olhada lá pro lado do mar, vê se vê alguma coisa. Ele falou, nada, Elias, nada. Foi a segunda vez, falou, na dica de nada. Terceira, quarta, quinta. Aí na sexta, às vezes é aquela pessoa assim que, quando você está precisando de uma palavra de ânimo, chega para ele e diz assim, Elias, atenção, mas não, tamanho da mão, assim, lá no horizonte, assim, um negocinho, nada. Né? Talvez ele devia dizer assim, não adianta, não vai chover, não. E essa é a primeira mensagem desta noite, é você poder olhar ao redor e procurar onde está o sinal da bênção de Deus na sua vida. Tá certo? Comece assim. Fazendo mais claro o cenário que estava assim, como nós falamos, era um cenário desolador, de crise, miséria, fome, porque se não chove, não dá paz para o gado não come, os animais não comem, sequidão para todo lado, maus animais. Aí o povo servindo a deuses estranhos, um governo perseguidor que perseguia as pessoas que serviam a Deus, os profetas, matava. Elias, ele onde ele houvesse no reino próximo, que eu ia saber que Elias era por lá, mandava a gente procurar para matar, perseguição, aquela situação desoladora, desanimadora. O povo não tinha quem acolher, porque antes corriam os profetas para receber bênção, para clamar a Deus por algo. Chegavam os profetas de Baal e os outros lá, e ninguém dava nada, resolvia nada, porque Elias tem dito, só vai chover quando eu orar. Eles não achavam Elias nem para matar. Então, como a gente chama, era uma crise sistêmica, que já tinha acontecido em todos os parâmetros, né? Trazendo para o nosso dia a dia hoje, aquela crise que tinha pego todos os lados, né? Na área econômica, tinha acabado com os negócios, acabado com as plantações, acabado com a criação de animais, né? Porque animal sem água não tem pasto, não tendo pasto não tem o que comer, não comendo, ou vai morrendo, vai se definhando, né? Perdeu todo o valor comercial, né? Uma crise social, né? Que dá fome, saúde, com certeza, transporte, usar os animais para transportar as coisas nos carros, né? De bois e seja o que for, sempre os animais, mas com animais é ter força sem tomar água, sem beber água, estavam todos eles morrendo, né? Uma crise política que o governo perseguidor, errante, destruía seus opositores, que lá falava dos pecados da mulher dele, ele destruía, mandava matar, né? E uma crise espiritual, porque o povo também estava servindo a deuses estranhos, o povo de Israel que estava lá servindo a deuses estranhos, aquele monte de profeta dentro, comendo à mesa com Jezabel e tudo aquilo lá, e nada dava certo. Tá? Então, econômica, social, política, espiritual, todos os âmbitos aquela crise tinha alcançado. E aí Deus fala para Elias, então é hora de acabar com isso. E então eu queria agora que você prestasse atenção na sequência dos acontecimentos, porque é aí que está a lição que nós precisamos aprender hoje. Porque às vezes a gente acha, hoje eu estava lá, até fui ouvir o hino, falar
que nem ele fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então, a maioria só quer cantar pela nuvem, só quer a chuva. E não presta atenção no que aconteceu antes de Elias subir ao monte para clamar pela chuva. E aí que é onde ele vai se ater, para nós entendermos que não é só a nuvem do tamanho da mão de um homem que fez chover. É todo o processo, é todos os princípios que Elias atendeu para poder chegar e clamar pela chuva. Então, e primeiro ele foi ao rei Acabe, que era o líder da nação, e expôs o seu pecado. Ele falou, olha, vocês estão pervertidos, estão cultuando a outro Deus. Então, assim não funciona. Foi lá e declarou o pecado dele, né? E aí ele foi lá, mandou ele convocar, falou, convoca o povo e convoca os profetas que estão acreditando neles aqui, que vem aqui que nós vamos mostrar para eles quem é Deus. E veio lá os profetas, os 450 de Baal, mais 400 de Azerá, e vieram lá e falou, agora faz o seguinte, nós fizeram o altar, falou, agora vão aí clamar o seu Deus até que caia fogo do céu e consuma o holocausto. E eles clamavam, e se cortavam, e se derramavam sangue deles, se laceravam, e nada. Elias falava assim, dizia, dava uma zoadinha com eles, falava, grita mais alto, é que ele está descansando agora, vai que ele está dormindo. E nada aconteceu. Aí Elias pega e faz todo um cerimonial antes, que não vamos entrar no detalhe, mas ele, em resumo, ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, né? Organizou o sacrifício conforme as instruções e os princípios que ele havia aprendido, altar consertado, sacrifício dentro dos princípios que ele havia aprendido, e ele orou, em poucas palavras, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, a água tinha jogado em volta, tudo. E aí, ele mostrou para o povo quem é Deus em Israel. E ainda acabou com a raça daquela profetada que estavam lá. E falou, agora vocês não vão mais perverter o povo. Né? Então, acabou com os profetas de Deus eterno. Não é que ele cometeu um assassinato. Vamos dizer aqui que é um assassinato coletivo. Não é isso. Aqui está nos ensinando que tudo aquilo que é estranho a Deus em nossa vida precisa tirar fora. Não é encostar no canto, é matar, é acabar com aquilo. Então, às vezes, a gente tem coisas estranhas na nossa vida que precisa, antes de vir a chuva, antes de clamar pela chuva, tem que olhar o que tem de estranho na minha vida. Aí você vai encontrar aqueles profetas lá, entre aspas, aqueles estranhos na nossa vida com Deus, que é a falta de perdão, o perdão não concedido, a falta de humildade, a falta de reconhecimento, a falta de clareza da forma com que nós se referimos a Deus, com que nós vivemos a Deus. Às vezes falta testemunho, às vezes falta de humildade. Todas as coisas estão lá no cantinho da nossa vida que nós, quando precisamos, a gente serve delas desagradando a Deus. Então, Elias foi lá e acabou com esses profetas que serviam a Deus estranhos, acabou com eles. O povo se declarou e falou, não há Deus como o Deus de Israel, não há Deus como esse Deus, esse é o Deus que nós devemos servir. Então, aqui é o Deus, ele não divide o nosso coração com ninguém. Às vezes as pessoas pensam que ficam falando que Deus prospera e prosperidade, e quer que Deus enche ele de dinheiro e disso e daquilo, e que é prosperidade, que não sei Deus. Jesus deixou bem claro. Vocês não podem servir dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Simples assim. Mas como não? Servir, usar o dinheiro é uma bênção. Ter ele é uma bênção. Agora, servir a ele é que é o problema. Dividir o coração com Deus. Tentar que as coisas materiais dividam espaço com Deus no nosso coração.
Ah, mas daí eu não posso sair fazer meu trabalho, correto? Claro que pode. É nas tuas atitudes que você demonstra isso. É nas nossas atitudes que nós mostramos isso. É como nós dominamos. Se o dinheiro é senhor da nossa vida ou ele é servo em nossa vida. O dinheiro precisa ser servo. Então, e aí, quando acontece que Deus, ele nos ensina, nos dá o caminho para que nós nos libertemos dessas amarras, né? E aí, o povo de Israel não tinha esquecido de Deus, eles só estavam servindo mais deuses estranhos. Deu um espacinho para eles, eles estavam lá caindo, como aconteceu lá no bezerro de ouro, como aconteceu várias outras vezes, que se desviavam do que Deus falava, né? Então, com o milagre que aconteceu, com a visão que eles tiveram, com o insucesso dos deuses estranhos, eles perceberam. Isso é mais a segunda lição. Esses deuses estranhos só enganam, só passa tempo. Se você não vencer eles, não tirar da sua vida, você vai viver uma ilusão. E no dia que você achar que precisa, você vai precisar se cortar, se virar no avesso, ele não vai resolver. Esses deuses estranhos que são aquelas coisas que a gente guarda no cantinho, que às vezes a gente está lá e que nos perturba o nosso relacionamento com Deus. Então aí não adianta. Eu gosto de postar algumas frases no Facebook. Lembro que eu postei uma vez que a maior descoberta do homem é quando ele descobre que o dinheiro não pode fazer. E essas são as vezes que os homens se cortam, se dilaceram, sangram na esperança de resolver, mas nada acontece, porque esses deuses são estranhos. Eles ocupam o lugar de Deus na nossa vida, mas não ocupam um espaço de Deus na nossa vida, porque Deus não divide esse espaço com ninguém, mas não pode ocupar, eles têm que sair para abrir o lugar, deixar nosso coração só para Ele. Foi assim que Elias fez. Então, acabou com aquela profetaiada, falou, sai fora daqui, agora aqui, para chover, precisa que o Deus de Israel, de verdade, seja Deus de todos vocês. Tome seu lugar. Depois disso, aí já mandou dizer, falou, agora é o seguinte, depois fez aquilo, falou, agora pode ir lá falar para o rei que ele sossegue, porque eu já ouço barulho da chuva. Pode ir lá, eu já ouço o barulho da chuva. Todo impedimento, os princípios que precisavam para que ele fosse ao monte orar e clamar pela chuva já estavam feitos. Então Elias foi clamar. Por 6 vezes, ele não teve nenhum sinal de esperança. Acho que, vamos pensar assim, vamos pensar num servo daqueles bem incrédulos, já assim, Elias, nada. Lá de longe eu dizia assim, não. Talvez você, no teu maior momento de angústia, nos teus maiores momentos de angústia, alguém chegar e falar, não vai dar. Larga a mão disso. Não vai dar. Às vezes o inimigo chega assim, tira sua vida, desiste de tudo, cai fora. Não. E você vai lá e clama mais uma vez, a segunda vez. E vem mais, nossa, segunda vez, terceira vez, quarta vez, na quinta tá pertinho do desânimo. E vai lá o rapaz, vai lá dar uma olhada agora. Vai lá e falou, nada. Mas lá no fundo ainda tem a fé, a esperança. Aquele fio de esperança ainda está lá. Sexta vez, foi lá. Ainda não. Talvez Elias, conhecendo da forma do Senhor agido, limpe seu coração, ele orou com mais clamor e disse, servo, agora vai lá, porque agora tem. Olha bem, procura bem. É isso que eu estou dizendo para você. Eu não vou me alongar muito hoje, porque a palavra precisa ser essa. Levante a sua cabeça e olhe ao seu redor. Onde estão os fios de esperança para a sua vida, para o seu negócio, para a sua família, para que você restaure o ânimo, para a sua saúde, para a sua paz interior? Onde está?
talvez a pessoa que está perguntando só está vendo aquela... Olha, ele voltou e falou, ó, é um negocinho lá, pequenininho, assim, lá no fundo, tamanho da mão de um homem lá só. Daí Elias perguntou, mas não estava lá antes? Não. Então é chuva. Então, o nosso clamor por cada um de nós é que nós tenhamos a visão de enxergar nessa nuvenzinha pequena. Depois que nós fizermos todo o processo, que nós enquadramos todos os princípios, que nós já eliminamos de nós todos os impedimentos, restauramos o altar, fizemos da nossa vida, né? Já fomos lá nos pedir perdão do que precisamos, já perdoamos quem precisa, já clamamos e Elias chega e se põe no pó e ora ao Senhor. Cada vez. Aí, na 7ª vez que ele viu aquele fio de esperança, 7ª vez, eu fico perguntando, quem de nós teria essa segurança, essa persistência? Quem de nós, na 3ª vez, não ia pensar assim, nossa, eu falei pro povo que se a chuva só voltaria quando eu fizesse chover, agora eu oro e nada. Para cair fogo do céu foi uma oração só. Foi rapidinho. Agora para chover, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você já não desistiu por acaso? Você já não pensou em desistir? Aí você estava na dificuldade, aí passou ano passado todo, chega aqui nesse momento agora, mais pandemia, mais fechamento, mais restrição. A gente não pode nem sair de casa, as pessoas estão mudando completamente seus hábitos. Às vezes você queria sair, começar um negócio novo, mudar de emprego, estudar algo diferente, fazer alguma coisa melhor. E aí tá lá, uma vez uma coisa, 2 vezes outra coisa, e vai, e não muda, e não vem. E você tenta outra coisa e não vai, espera, não, agora vai, né? Agora vai. Muitas pessoas põem sua esperança num Deus errado. Agora, no começo do mês que o povo recebe o salário, agora vai. No dia das mães vai mudar. Não, você não vem das mães, do namorado vai. Não. Pode ser que sim, que nesses dias vão. Mas a nuvem, aquela pequena nuvem, quem coloca na sua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que diz. Talvez a gente pense, agora vou mudar um pouquinho aqui, vou fazer pela internet, vou vender aqui, vou fazer aqui, vou orar assim, vou visitar aqui, vou arrumar outro emprego, vou fazer uma renda extra, vou começar um negócio novo. Porque aí vai dar. Pode ser que dê. Mas cuide dos princípios. Cuide do altar. Restaura o altar. Elimina os deuses estranhos de toda a sua vida. Esses deuses, tenha esperança no Senhor. Qual que é esse caminho da esperança? Primeira coisa é viver e experienciar a crise. Elias, ele ficou numa caverna sendo sustentado por corvos. Ele viveu toda essa crise. Tem gente que prega umas mensagens sem sentido, dizendo Deus vai te livrar, Deus vai fazer isso. Deus pode te livrar, mas não é garantido. Elias falou, Elias, para saber a crise, como é que é mesmo, você vai viver ela. Eu não vou deixar você perecer. E aí que você tem que viver Deus, experimentar Deus, que ele não vai deixar você perecer. Mas você vai viver dentro da crise. Você vai passar por ela. Elias viveu todo o período, os 3 anos de seca, ele estava lá. Deus sustentou ele lá, fechado numa caverna, escondido, né? Tinha que buscar água no riacho, só, e de repente o riacho secou. Deus falou, não, agora você vai lá, vou mandar uma viúva. Ela achou, agora uma viúva rica. Chegou a viúva que não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite, de farinha.
e Deus deu a eles o sustento lá, viveu a crise profundamente. Você sabe que farinha e azeite, de manhã, de tarde, de noite, farinha e azeite. Ai, talvez você reclamou que queria uma carne melhor no almoço, mas não estava dando, a coisa não está fácil, né? Talvez você queria dar um ovo de Páscoa melhor para seus filhos, netos, sobrinhos, amigos, para os seus pais, e não deu. Talvez você... alguma coisa... Não, você tem que experimentar a crise. Faz parte de nós vivermos. Essas crises faz parte de viver por elas. É nela que nós crescemos como cristãos, crescemos na fé, crescemos como pessoa, como profissionais, como família, nos unimos. Às vezes você tem que experimentar ficar dentro de casa com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, que você não tinha essa convivência tanto tempo. Às vezes Deus parou tudo para falar com você. Eu lembro, esse tempo eu contei uma história já, daquele homem que era um pastor e que vivia uma correria para lá e para cá e não tinha, e dormia pouco, e ele acordava cedo e vai para lá e corre para cá e arruma. Ele pegou o trem para ir pregar na cidade vizinha, no meio do caminho o trem parou e aí Deus, ele falou: Senhor, como é que eu vou fazer com o meu compromisso lá? Senhor, meu Deus, como tu és? Ele falou: pois é, eu tive que parar um trem para você poder parar e falar comigo nessa correria. Às vezes, Deus manda a crise para dizer: para, fica na sua. Eu vou te encaminhar no seu propósito. Tá achando que o teu propósito é esse? Não. Você vai descobrir ele agora. Deus vai te enquadrar no propósito dele, não no seu. Porque nós somos campeões em querer que Deus se encaixe nos nossos propósitos. E ainda orando para o Senhor, eu quero saber o teu propósito, né? Mas igual o rapaz que ora para Deus arrumar uma namorada para ele, mas eu quero que seja fulana. Ou o inverso, a moça, eu quero que seja o ciclano. Ou o Senhor prepara uma pessoa, mas Deus que seja fulano. Quem é o Senhor na sua vida? É você ou é Deus? Viver e experienciar a crise faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa preparação, faz parte de restauração do brilho nosso como servo do Senhor, que aprendemos, né? Outro caminho da esperança, outro passo, outro princípio é manter a autoridade de Deus na sua vida. Elias ficou na crise, mas em todos os momentos os animais o serviram. A hora que Deus falou com ele, na hora que era para ele mudar de lá, que o riacho secou. Deus deu para ele lá, quando ele foi falar com a viúva, Deus deu a ele a autoridade para multiplicar. O filho da viúva morreu, Deus deu para ele a poder de trazer a vida novamente, pelo poder da oração de Elias, do clamor dele. E agora ele deu autoridade e força para se apresentar ao rei. E aí nós entramos de novo nesse texto. Tudo, Elias não se afastou de Deus, a autoridade de Deus era sobre ele, né? Ainda ele cuidou do chamado de Deus para a vida dele, manter a autoridade de Deus na sua vida e cumprir o chamado. Porque quando ele falou que ia orar lá, que ele falou: manda chamar o povo. E a autoridade dele sobre o holocausto, o fogo que caiu, o exemplo que deu, fez o povo ver e se restaurar a Deus. Era o chamado de Elias, manter aquele povo próximo de Deus, manter aquele povo com Deus, manter os princípios de Deus. Elias sabia, sem restaurar o altar não cai fogo. Será que nós temos esquecido algum princípio de vida cristã que tem nos impedido de ver a operação de Deus na nossa vida? De tal forma que nós tenhamos tranquilidade em chamar todo mundo para ver que Deus vai operar, porque nós estamos com o altar restaurado, com os princípios de Deus na nossa vida, que as pessoas olham para você e veem Deus em você, veem Deus em mim. Será? Manter os princípios,
manter a autoridade, desafiar os profetas, ainda zombar deles em nome da sua fé. Ele falou, clama mais alto, né, que está dormindo. Tanta segurança que ele tinha. Manter a fé viva. Antes mesmo de subir ao monte, ele diz, olha, eu já ouço o barulho da chuva. Será que você... Como anda a sua fé? Como anda a minha fé? Talvez está com temor de começar a semana, daquelas tantos problemas que você tem para enfrentar, tantas situações. Será que não dá para você ouvir o barulho da chuva? Ou está faltando os princípios? Ou está aprendendo os princípios? Tem que fazer tudo essa noite para que você possa ouvir o barulho da chuva. Possa ouvir aquele cliente chegando, ligando. Possa ouvir aquela empresa ligando pelo emprego. Pode ouvir teu chefe dando aumento no salário, que você tanto precisa, tanto tem necessitado. Pode ouvir aquela situação de um ganho extra. Talvez que a agonia da sua vida, pode ouvir aquela voz de cura para a sua vida. Será que você pode ouvir aquele direcionamento para o seu ministério, para a sua vida? Porque às vezes as pessoas acham que ministério é tudo ser pastor e tal. Ministério é servir o Senhor naquilo que Ele te chamou, no dom que Ele te deu, naquilo que te capacitou. Mas a gente não pode, então pode ficar em casa, sai na frente, fala com o vizinho. Eu passei esse final de semana, atendi várias pessoas, provoquei na internet, falou, quero atender pessoas, porque esse é o chamado que Deus me deu, eu não posso chegar aqui, sentar o final de semana, ficar deitado, dormindo. Eu preciso, porque a bênção de Deus na nossa vida nasce quando nós nos alinhamos ao propósito de Deus, quando nós damos alguns passos. Por que Deus vai te dar bênção para você conseguir rumando fora do propósito dele? Por que Deus vai abençoar a nossa vida se eu estiver fora do rumo? Ele nos abençoa dando direção, dando ensinamento, dando oportunidade de nos ouvir. Manter a fé, ouvir a chuva. Eu quero ministrar sobre a vida de todos vocês, que você comece a ouvir o barulho da chuva, mudando a sua vida. Essa sequidão espiritual, essa sequidão na vida profissional, essa sequidão na tua família, essa sequidão no teu casamento, comece a restaurar o altar para que isso acabe. Comece olhando para os princípios de Deus. Comece restaurando a sua fé, vendo a autoridade de Deus na sua vida. Você perdeu a autoridade na sua casa, que o Senhor te restaure. Mas restaure primeiro você. Às vezes precisa pedir perdão à esposa, aos filhos, pedir perdão ao sogro, à sogra, ao pai, à mãe, para restaurar. Talvez a diarista da sua casa. Talvez você dê um mau exemplo. Mas a diarista, não. Perdão, falta de perdão é brecha aberta. Você dá a senha para o inimigo entrar na sua vida. Perdão é pecado não confessado, perdão não concedido, o perdão não pedido e pecado não confessado são os buracos que ficam na nossa vida, que é passar senha para o inimigo para ele ficar dando input na sua vida para que você fique sempre na mesa e não saia do lugar. Ou anda para trás, ou define, para você sair do propósito, perder o rumo, perder a direção. E por último, manter a persistência. Persistência. Persistir é não desistir ante as adversidades. 6 vezes a resposta foi não. Elias continuou, persistiu, porque ele sabia, ele tinha ouvido o barulho da chuva. Por que você desiste? Por que nós desistimos? Nós não temos fé suficiente para ouvir o barulho da chuva, para sentir a bênção, para confiar em Deus que
aquela resposta vai acontecer, ou nós ficamos querendo ouvir a resposta que nós queremos. E às vezes a resposta que você precisa ouvir, a chuva de Deus sobre a sua vida é um não grande, um não garrafal, falar, não vai ser assim. E você tem que aceitar e seguir, porque ali na frente o não de Deus é um sim tão glorioso que você vai entender por quê. Na 7ª vez, aparece o fio de esperança. A chuva vem de forma torrencial e traz renovo para todo o povo, traz esperança. E eu encerro perguntando: que tipo de cristãos somos nós? Que queremos ficar sempre fora da crise? Queremos escapar das provações? Queremos só parte da nuvem e da chuva? Não queremos o resto? Queremos a chuva sem sentir os efeitos da seca, sem pagar o preço de viver a crise? Lamento, mas não é assim. O processo que Deus nos ensina é o processo que nos enquadra, nos prepara, nos muda, nos faz mudar de rumo, nos faz refletir, nos faz perdoar. Às vezes até nos sentimos humilhados. E aí vem lá, não, mas o Senhor para nos exaltar. Primeiro pensa em exaltar o nome dele, não o seu. Quando fica preocupado em exaltar, em ser exaltado você deixa de exaltar a Deus. Exalta a Deus que ele cuida do resto, seja exaltar, seja humilhar, mas ele está conosco. Porque às vezes nós temos que nos sentir humilhados para entender o que é humildade. Humildade é uma virtude que não tem como ser cristão sem aprendê-la. E humildade a gente não aprende na lição lendo livro e nem aprende assim só lendo livro e só fazendo. É prática, é vivência. É viver a seca. A humildade, mas tem que passar dificuldade. Né? Deus nos faz conhecer a humildade. Esse é o processo que nos faz crescer. É o processo de Deus que nos faz crescer, que nos faz conhecê-lo de verdade, experimentá-lo de verdade. Porque na crise você ora mais, você busca mais. A gente vê a nossa fragilidade, a gente vê, sai na rua tomando o risco de voltar, de ir para o hospital e não voltar mais para casa. Nós vemos a nossa fragilidade, vemos pessoas indo. Então, é na crise que nós entendemos que nós não somos nada. Não é naquela oraçãozinha fajuta que a gente faz, Senhor, eu sei que não sou nada. Não sabe nada, tá repetindo o versinho decorado. Saber que não somos nada é entender a grandeza de Deus, a nossa fraqueza, a nossa nada diante dele. E aí expressar do coração. E às vezes pedir ao Senhor, ó Senhor, eu ainda me acho alguma coisa, me ajuda a entender. Mas toma cuidado que essa oração, quando ele se ajudar a entender, é mais dificuldade, é mais luta, porque senão essa educação. Quando nós, agora não é mais isso, mas na época de muitos de nós aqui, para aprender a ser educado, era né? A regra de Deus não mudou, não. Deus desce a cinta para nós aprender mesmo. Hoje, a psicologia, todo mundo achou um jeito de que não serve mais assim, educa assim, tá bom. Temos essa geração deseducada, tal aí, que a gente está vendo. Mas a regra de Deus continua sendo a mesma. Ele nos coloca na provação, que é provação, é prova. Você tem que fazer prova, tirar nota para passar. Você não tirar. Por que reprova? Porque você não tirou nota para passar. E por que pessoas continuam na prova, não saem dela? Porque reprova. Faz uma vez, não tira nota, faz outra vez, não tira nota. E assim por diante, Deus está lá. Não, você não aprendeu a lição ainda, tem que voltar a fazer de novo. E vai 5, 6 vezes e tal lá. Não, vai de novo. Mas hoje é o dia de você tirar nota para passar, aprender os princípios. Se for depois, eu mando o link, você assiste de novo, só parte da mensagem, vai ver. Conhecer, experimentar de verdade. Igual aconteceu com Jó. Olha Jó, o que aconteceu com ele? O camarada estava tão bem com Deus que Deus disse: você tem visto aquele menino, meu filho, Jó? Olha ele lá para você ver.
Aí Satanás falou assim, você dá tudo para ele? Ele servia a Deus com integridade de coração, íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Essa era a característica do Jó. E Deus deixou vir para ele a provação. E sabe o que ele disse no final de tudo? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Talvez é esta hora de você procurar uma nuvem no seu horizonte. Porque talvez você conhecia Deus de ouvir falar. Talvez ainda você precise. Você está na primeira oração, tem que orar mais 6 vezes, para chegar na 7ª. Não literalmente na 7ª, mas orar, clamar, aprender mais uma lição, fazer de novo. Olha para o horizonte da sua vida, que você vai enxergar algo tão pequeno, que é o início de uma nova fase dessa sequidão que você tem enfrentado. É o início, e o Senhor vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua família, vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua paz, vai restaurar seu ministério, vai restaurar o seu propósito, vai deixar claro como nada, mas já comece a ouvir a chuva. Comece a ouvir a chuva. A nuvem é pequena, do tamanho da mão de um homem, mas é lá que deve estar a sua esperança, porque é Deus que colocou ela na sua vida, é Deus que colocou ela no seu horizonte, é Deus que te manda se passar pela experiência difícil para você poder dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te viram, eu posso te conhecer de verdade. Talvez você frequenta a igreja desde criança, mas está precisando de uma experiência de verdade com Deus. Talvez seja religioso na sua igreja, mas não teve experiência com Deus. E é hoje que a chuva começa, lá no nada, para a honra e glória do nome de Jesus, que você seja uma pessoa testemunhar do Senhor na sua vida, que as pessoas possam ver Deus em você e a mudança como da seca terrível para uma chuva torrencial que muda os rumos da sua vida pessoal, de todos os âmbitos da sua vida, em nome de Jesus.